Eu sei que se você está aqui, é porque você sonha em conquistar a sua liberdade de dirigir com confiança na hora que bem entender, sem depender das pessoas. Mas o medo de dirigir, a ansiedade, a insegurança, o nervosismo estão impedindo você de conquistar essa realização, de conquistar a sua liberdade. Por isso eu sei que você está aqui. Mas pode ser que você já tenha tentado de tudo e não tenha conseguido as respostas que você precisava para superar esse medo, esse bloqueio que te impede de conquistar sua independência. E hoje eu vou revelar para você aqui nesse vídeo a resposta que você tanto esperava para a superação do medo de dirigir. Vou trazer para você aqui respostas que muito provavelmente você nunca teve contato com elas. Eu tenho certeza que a sua cabeça tem muitas dúvidas. Mas por que eu tenho medo de dirigir? Por que as outras mulheres dirigem e eu não? Por que as outras mulheres conseguem e eu não? Por que eu faço de tudo e não consigo superar o medo? Será que eu não nasci para dirigir? Será que eu não mereço dirigir? Será que eu tenho que desistir? Quem aqui vive com essas dúvidas na cabeça? Quem aqui vive bombardeada por pensamentos sabotadores do tipo: não, se eu dirigir eu posso atropelar pessoas, eu posso provocar acidentes, eu posso atrapalhar o trânsito, eu posso passar vergonha, eu posso provocar prejuízos, eu posso estragar o carro. Não, eu não vou conseguir aprender, minha cabeça está bloqueada, eu não vou conseguir aprender a dirigir. Não, eu não vou conseguir passar na prova, eu tenho medo de ser julgada, eu tenho medo de não conseguir, eu já fui reprovada muitas vezes. Pode ser que você viva bombardeada por esses pensamentos. E vem a pergunta que não quer calar: qual o motivo de você passar por isso e qual a solução para você se libertar disso? Esse vídeo é revelador. Esse vídeo é para transformar realmente e virar uma chave na sua vida. Eu vou revelar para você aqui respostas surpreendentes sobre o seu bloqueio de dirigir. É um vídeo somente para quem quer realmente se libertar do medo. Se você não quer dirigir com liberdade, se você não quer sua CNH, se você não quer dirigir e conquistar sua independência, esse vídeo não é para você. Mas se você quer realmente conquistar o seu sonho de dirigir, porque você precisa melhorar a tua vida, porque você precisa melhorar a vida dos teus filhos, porque você quer melhorar a sua autoestima, porque você quer dar mais conforto para tua família, qualidade de vida. E pode ser que você tenha medo de pegar a estrada, pode ser que você tenha medo de dirigir na cidade movimentada, pode ser que você tenha medo de fazer a prova, pode ser que você tenha medo da ladeira, pode ser que você tenha medo do estacionamento, pode ser que você tenha medo de dirigir sozinha ou para lugares desconhecidos, ou pode ser que você tenha até medo de aprender. Eu não sei qual o nível do teu medo, mas hoje você vai ter a resposta que você tanto esperava. Primeira coisa que eu preciso que você entenda: o medo de dirigir. Aliás, deixa eu te explicar uma coisa. O que significa a palavra resposta? A palavra resposta vem do latim e significa restabelecer. Significa argumento e solução. Se eu digo para você que vou te trazer uma resposta que você tanto aguardava, isso significa que eu vou te restabelecer o seu caminho, a sua esperança, restabelecer aquela orientação, aquela luz que você precisava, a luz no fim do túnel para você conseguir realmente conquistar o teu sonho de dirigir. Então vamos lá, primeira coisa que eu preciso que você entenda: o medo de dirigir é uma fobia, chama-se amaxofobia, você sabia disso? E o que significa amaxofobia? É uma palavra que vem do grego, vem lá da Grécia Antiga, vem de um verbo que significa, o verbo amaxa, que significava carro de 4 rodas. E aí ela originou no medo de dirigir, no medo de conduzir, no medo de carros, de pegar no carro. Tem gente que tem até medo de andar no carro, mas a gente está falando aqui mais especificamente sobre o medo de conduzir o carro ou a moto. Tá? Então, a amaxofobia é uma fobia. O que é uma fobia? Você sabe o que é uma fobia? A fobia, ela é uma espécie de um transtorno de ansiedade. Só que tem uma grande diferença entre fobia e ansiedade. Sabe onde está a diferença? Aliás, diz aqui pra mim, como que você chama esse seu bloqueio de dirigir? Tem pessoas que chamam de medo, outras chamam de insegurança, outras chamam de nervosismo, outras chamam de ansiedade. O que eu quero te dizer é que existe uma diferença. Nós chamamos tudo isso de medo de dirigir. Mas se for só uma insegurança, é algo muito pontual, você está insegura, você vai lá, você dirigiu, acabou.
Mas se é algo que se repete e fica constante, aí muda de figura. O que é a diferença de ansiedade para uma fobia? A ansiedade é um episódio que acontece isolado, mas se ele se repete e fica constante, ele deixa de ser apenas ansiedade de dirigir e passa a ser a fobia de dirigir. Uma pergunta para você. Há quanto tempo você tenta superar o medo de dirigir e não consegue? Se isso já dura muito tempo, esquece. Não é só insegurança, não é só ansiedade, é já uma fobia chamada maxofobia, que te impede tanto de tirar sua carteira como de dirigir. Então a diferença está na duração, tá? Ficou claro isso para você? E olha, é muito importante que você entenda o seguinte: geralmente quem tem a fobia de dirigir pode ter outros tipos de fobias. As mais comuns são medo de falar em público. Você tem medo de falar em público? Medo de altura. Geralmente quem tem medo de altura tem medo de fazer ladeira. Medo de espaços fechados. Medo de ficar trancada num lugar fechado. Geralmente quem tem medo de dirigir pode ter também um pouco de medo de andar de avião, ou de andar de elevador, de ficar trancafiado em algum lugar. Medo também de julgamento. Medo de ser vista. Geralmente quem tem medo de julgamento tem medo de estacionar. Porque imagina que vai ser vista, vai ser julgada. Quem tem medo de julgamento, geralmente tem medo de errar no trânsito, o carro enguiçar, os outros ficarem buzinando e gritando e xingando, e aí você fica sendo julgada. Tem medo de estacionar e os outros falarem, ih, não conseguiu. Aí quem tem medo de julgamento, costuma ter medo de dirigir na cidade movimentada, porque acha que não vai conseguir acompanhar o ritmo dos outros. Esse é seu caso. Isso tudo está dentro do perfil da fobia de dirigir. Outra coisa que eu queria que você soubesse sobre o medo de dirigir, sobre a fobia de dirigir, é que ela faz você ter a percepção de que você nunca vai conseguir superá-la. Por quê? Porque é um medo irracional. Não tem justificativa. A fobia de dirigir faz você ter a sensação de que você não tem recursos para superar o medo, que você nasceu medrosa, que você nunca vai conseguir, que dirigir é para os outros, não é para você, e é uma grande ilusão, porque a fobia de dirigir, ela causa pensamentos sabotadores nas pessoas. Então você fica com a sua autoestima muito baixa, com a sua autoconfiança muito baixa. Alguém aqui se sente assim? Deixa eu te contar uma história. Essa história é da Débora. A Débora, quando me procurou, ela já era habilitada há mais de 25 anos. E ela já tinha feito de tudo para dirigir. Ela tinha tido carro automático, não resolveu. Ela tinha feito aulas para habilitadas, ela gastou uma fortuna. Ela fez 10 pacotes com 10 aulas cada, ou seja, 100 aulas. Gastou uma fortuna e não conseguiu superar o medo de dirigir. O marido dela apoiava ela demais, tinha toda a paciência, mas ela não conseguia superar o medo de dirigir. O marido dela chegou a fazer seguro contra perdas totais no carro, para que ela não tivesse preocupação em estragar o carro, mas ela não vencia o medo de dirigir. Ela tentava enfrentar sozinha, enfrentava o trânsito na marra, parece que o medo aumentava. Até que chegou um momento que ela desistiu. Ela queria muito levar a filha para passear, ela queria viajar, mas ela, cada vez que tentava não conseguia, a autoestima dela ficava baixa. E ela sofria porque ela achava que tinha medo de influenciar a filha a crescer medrosa também. E ela sofria por não dar o gostinho à filha dela de ver a mãe dirigindo. E era o sonho da filha dela ver ela dirigindo. Até que um dia ela estava aqui vendo a minha live. E ela, assim como eu estou falando com vocês, ela descobriu que isso era uma fobia, que chama-se a maxofobia. E ela resolveu fazer as técnicas para desbloquear o medo e acabar com essa fobia. Resultado, em menos de um mês ela já estava dirigindo, inclusive para outras cidades. E eu tenho depoimentos lindos dela. Também aconteceu com a Débora. A Gabi. A Gabriela, quando me procurou, ela já estava quase se separando do marido. Ela estava muito chateada com o marido, porque ele tinha até paciência, mas ele não conseguia ajudá-la. E aí ela cobrava dele a solução, ele ficava frustrado com ela, então ela ficava muito isolada, não conseguia aproveitar a vida, ela jovem, e o marido se desenvolvendo e crescendo, e ela frustrada, e ela começou a culpar o marido, e o marido chateado com ela, ela estava quase se separando.
já sem esperança de conseguir. Ela veio fazer as técnicas para desbloquear o medo. Em 21 dias ela estava dirigindo e recuperou o casamento dela e mudou a situação profissional. Hoje ela está realizada. Em pouco tempo, em menos de 2 meses, ela já estava dirigindo para outros estados, inclusive. Esses casos te provam que não importa qual a sua situação, você tem como desbloquear. Eu tenho alunas com mais de 70 anos que hoje já estão levando os netos na escola. Elas não conseguiram fazer isso pelos filhos, mas hoje já conseguem fazer pelos netos. E qual foi o segredo? Elas tiveram a perspicácia, a humildade de reconhecer que elas tinham um bloqueio emocional e que não adiantava ficar insistindo na forma que elas estavam tentando. Não adiantava enfrentar o medo na marra, fazer aulas para habilitadas, pedir ajuda do marido, trocar de carro. Não adiantava. Olha só o caso da Clarice. A Clarice já tinha comprado carro automático 3 vezes. Comprou a primeira vez super motivada, continuou com medo. Aí vendeu o carro, porque todo mundo falava, você é habilitada, você tem carro na garagem, carro automático, seu filho precisando de você, você precisando para trabalhar. Ela se sentia pressionada, envergonhada, vendia o carro. Anos depois ficou motivada novamente, comprou novamente o carro. Ela queria muito levar o filho na escola, melhorar o trabalho dela. Comprou o carro, todo mundo, agora vai. Aí ela mais uma vez não conseguiu, vendeu o carro novamente. Anos depois, 3ª vez comprou o carro e nada. Aí ela já estava com quase 30 anos de habilitada. O filho já tinha ficado adulto. Um dia ela vendo a minha live, ela falou assim, não tenho nada a perder, vou ver se esse negócio funciona mesmo. E veio fazer um método. Com menos de 21 dias ela já estava dirigindo. Aí ela tem um depoimento dela dizendo, eu não levei meu filho na escola quando ele era pequeno, mas agora eu faço questão de ir almoçar com ele no trabalho agora que ele é adulto. E a profissão dela decolou e ela hoje se sente realizada, depois de 30 anos com medo de dirigir. Eu não sei há quanto tempo você sofre com o medo de dirigir, mas é uma fobia. E no momento em que você entender que tem solução, que existem técnicas, que você vai ter um passo a passo para isso, você vai ver como vai mudar a sua vida. Importante você ter a seguinte resposta: você não nasceu com medo de dirigir. Você não está condenada a viver e morrer com medo de dirigir. Você só não venceu o medo ainda, não é porque você não merece, você não tem culpa de sentir medo. Você só não conseguiu superar ainda porque ninguém nunca te mostrou qual era o caminho certo para desbloquear. Ninguém nunca te mostrou quais são as técnicas. Você nunca ouviu falar. A autoescola te ensina a dirigir, mas não te ensina a desbloquear o medo de dirigir. Não te ensina a controlar a ansiedade na hora da prova, nem na hora de dirigir. É aí que eu entro. Essa é a minha especialidade. Mas poucas pessoas sabem que existe esse caminho. E quando essas pessoas descobrem, é realmente libertador. Elas têm uma vida que fica realmente transformada. É importante que você também saiba o seguinte: estudos mostram que as principais características das mulheres que têm medo de dirigir não é que elas são medrosas, que elas são incapazes, não. Geralmente quem tem fobia de dirigir são mulheres muito responsáveis, são mulheres muito sensíveis, são mulheres muito organizadas, são mulheres muito detalhistas, são mulheres muito inteligentes, são mulheres muito perfeccionistas. Por elas serem tudo isso, elas têm um grande senso de responsabilidade. Só que elas acabam deixando isso bloqueá-las. Elas vão além. Elas se tornam tão perfeccionistas que elas querem um momento perfeito para dirigir, mas acabam não conseguindo. Porque o medo delas, na verdade, não é de pegar o carro e dirigir. O medo delas, na verdade, não é de fazer a prova. O medo delas, na verdade, é de machucar alguém. O medo delas, na verdade, é de atrapalhar o trânsito. O medo delas, na verdade, é de provocar algum prejuízo. O medo delas, na verdade, é de fazer mal a alguém. O medo delas, na verdade, é de passar vergonha. É de serem julgadas, envergonhadas. Elas fazem de tudo para não passar por isso. Só que como elas não sabem como controlar essa situação, elas acabam bloqueando e não conseguem dirigir. E aí elas ficam caindo na armadilha de achar que para vencer o medo de dirigir, elas precisam fazer o que todo mundo diz: enfrenta na marra. O medo passa. Cuidado quando as pessoas dizem para você. Eu vejo muitos comentários aqui de pessoas falando: você só vai vencer quando você enfrentar. Vai na marra. Isso não é verdade. Isso é para quem só tem insegurança.
Eu falei no início da live a diferença entre insegurança e fobia de dirigir. A insegurança é muito pontual, ela aconteceu ali e acabou. Eu tô insegura de fazer essa live, se vocês vão gostar. Mas eu vou lá mesmo assim, faço a live, ficou tudo bem e pronto. Mas a fobia, eu tô insegura de fazer a live, não vou fazer. Não, aí você vai ficando constante. Aí é diferente. Aí não adianta você enfrentar na marra, porque se acontecer um imprevisto, você vai bloquear, você vai dar um branco, você vai travar, você não vai conseguir. E você pode ficar mais bloqueada ainda do que antes. Então, cuidado. Muita gente também escreve aqui nos meus posts assim: para você vencer o medo de dirigir, bota Deus na frente. Pede a Deus, faz oração. Gente, pedir a Deus, fazer oração, isso serve para a vida. Mas isso não é para resolver medo de dirigir. Não tem nada. Você quer dizer então que quem tem medo de dirigir é porque não tem fé em Deus? É porque não reza, não faz oração? Não tem nada a ver. Deus nos dá os recursos, Deus nos dá a capacidade, a vista, a inteligência, a capacidade cognitiva, livre-arbítrio, capacidade de buscar conhecimentos, mas a gente tem que entrar em ação. Então essa coisa de falar, bota Deus na frente e vai, se isso resolvesse os problemas do mundo, ninguém tinha problema no mundo. Você tem que ter fé em Deus, mas você tem que fazer a sua parte. Existem técnicas para isso. Então, cuidado com as piadinhas que as pessoas fazem, tá? O medo de dirigir é uma fobia. Existem técnicas para desbloquear. Se você ficar enfrentando na marra, você pode ter um imprevisto e voltar pior do que antes. Cuidado com o que as pessoas falam, porque às vezes com boa intenção elas atrapalham mais do que ajudam. Tá? E aí você se sente cobrada, com autoestima baixa, você se sente desanimada. E é muito importante também você entender que a fobia de dirigir, ela acaba provocando sintomas físicos, ela acaba se tornando algo patológico, ela acaba fazendo com que você tenha tremedeira, falta de ar, coração disparado, dá taquicardia, você fica suando muito, você fica com os músculos rígidos, você agarra o volante e fica dura, parece que levou uma surra, você fica com dor de barriga, com náuseas, vontade de vomitar, você fica cheia de sintomas físicos que acabam impedindo você de ter o controle do carro, de ter noção de espaço. Acaba te dando um branco que faz com que você esqueça tudo o que precisa fazer. Você tem a sensação de que nem aprendeu nada, tanto na hora da prova quanto na hora de dirigir, porque fica patológico. É um bombardeio de substâncias químicas que seu cérebro produz para te bloquear, te impedir de dirigir. Porque seu cérebro está programado para acreditar que dirigir é uma ameaça para você, que dirigir é um perigo para você. Então não adianta você fazer aula prática, você comprar carro, trocar de carro, pedir ajuda do marido, antes de desbloquear e reprogramar isso na sua mente. E isso é muito mais rápido e simples do que você possa imaginar, tá? As técnicas são para você vencer o medo e começar a dirigir em 21 dias. Então não acha que é uma coisa que vai levar anos, é uma coisa mais rápida, mas tem que ser da forma certa. Porque se você quiser enfrentar esse bombardeio de substâncias químicas na marra, pode ser pior do que não tentar. É melhor você tentar da forma certa até do que enfrentar de qualquer maneira e quebrar a cara. Tá bem? Então é muito importante você também entender quais são as principais causas dessa fobia. Quem aqui já se perguntou por que eu tenho medo de dirigir e as outras mulheres não? Por que será que comigo nada funciona? Você já se perguntou isso? Por que será que nada que eu faço me ajuda a superar o medo? Eu vou te explicar. As principais causas do medo de dirigir são: primeiro, infância. Na infância, se você teve uma criação muito reprimida, você cresce com medo de cometer erros, você cresce com medo de falhar. Por quê? Lá na infância, você ouviu muitas críticas. Lá na infância, você foi muito castigada, apanhou, levou muita bronca quando você cometia falhas. E agora, você ficou adulta e você lá no seu inconsciente tem medo de falhar, porque você acha que você vai sofrer, porque lá nas entranhas do seu cérebro ficou programado assim. Tudo que uma criança vê, ouve ou sente até os 7 anos de idade, ela absorve sem nenhum tipo de filtro, sem questionar. Ela não consegue ainda raciocinar. A consciência dela ainda não foi desenvolvida. Se você foi muito cobrada, levava muita bronca, você faz tudo errado. Tudo que você faz é ruim. Olha só, sua irmã é boa, você não consegue. Sua prima conseguiu, você não. Vou te botar de castigo porque você quebrou isso aqui. Vou te botar de castigo porque você não passou de ano. Você faz tudo errado. Você, quando crescer, você não vai a lugar nenhum, hein? Deus te castiga. Você faz nada que preste. Você tem dedo podre. As pessoas não fazem por mal, mas você cresce e tudo que você ouve, vê e sente até os 7 anos vai lá para dentro do seu cérebro sem
sem nenhum tipo de filtro. E você acredita e vira um dogma, vira uma crença, vira algo que vai formar a sua personalidade quando você ficar adulta. Aí você fica adulta, você tem medo de aprender e errar, porque você já sabe lá inconscientemente, não é consciente, que se você errar, você vai sofrer, você vai ser castigada pela vida. Você tem medo de fazer a prova e ser reprovada porque você foi castigada lá na infância. Você tem medo de dirigir e provocar um acidente, machucar pessoas, porque quando você era criança, numa brincadeira de criança, você machucou alguém sem querer, você apanhou, você sabe o quanto dói apanhar. E você não quer apanhar nem machucar ninguém. Tudo isso você canalizou para o medo de dirigir. Algumas mulheres canalizam para outras coisas e você canalizou para isso. Então, o que é dirigir? É errar e aprender. Mas para quem passa por medo de dirigir, não se permite aprender com os erros. Os erros são os nossos melhores professores, mas provavelmente na sua infância você aprendeu errado, de forma errada, que o erro é castigo. Você não entendeu que errar foi errado? Deixa eu ver então qual é a forma certa de fazer. Não, você aprendeu a errar, castigo. Então, quando você é reprovada na sua prova, o que você faz de novo? Paga o reteste, paga a aula extra e volta nervosa para a prova e é reprovada novamente. Quando que você podia aprender com o erro? Bom, se o meu problema, se eu fui reprovada, se eu errei porque eu estava nervosa, qual a forma certa? É aprender como controlar o nervosismo e não pagar mais aulas extras. Porque a aula prática não é para vencer medo e controlar nervosismo. Mas você não aprendeu, você não foi ensinada a aprender com os erros. Você foi ensinada a fugir dos castigos. Você foi ensinada a fugir do sofrimento. E aí você não consegue se libertar do medo porque você tem medo de sofrer e de fazer os outros sofrerem. Você se identifica com isso? Pode ser também que na infância você tenha sido super protegida demais. Tudo faziam para você, você não podia errar, você não podia se machucar, não podia passar por dificuldade, te deram tudo muito de bandeja. E hoje você cresceu e você acaba transformando o seu marido no seu super protetor. Você não faz nada sem a ajuda dele, porque você não aprendeu a se virar sozinha. Ou então, você precisa de motivação, de apoio, de incentivo, porque você foi criada dependendo disso. A superproteção não deixou você ir buscar com suas próprias pernas. Aí é comum ver mulher que tem medo de dirigir e falar: eu não dirijo porque meu marido não me ajuda. Eu não dirijo porque eu não tenho apoio da família. Eu não dirijo porque os outros motoristas me criticam. Você não aprendeu a lidar com as críticas, você não aprendeu a lidar com os imprevistos, você não aprendeu a lidar com a falta de apoio e de incentivo. Imaturidade emocional. A mulher madura, ela não depende dos outros. A mulher madura, se alguém critica, ela vê se faz sentido, corrige. E se não faz sentido, ela ignora. Quando a mulher madura leva uma bronca de alguém xinga, buzina no trânsito, ela pode até ficar chateada, mas nunca bloqueada. Mas você não foi preparada para isso. Você foi super protegida demais. Você se identifica com isso? E aí você tem medo de dirigir porque você acha que não vai dirigir sozinha. Você acha que não vai conseguir dirigir sozinha. Você acha que você não vai dar conta. Aí você só dirige pertinho de casa porque você tem medo de sair da zona de conforto. Você não aprendeu a andar sozinha, a se virar sozinha. Aí surge uma oportunidade de você fazer um método para superar o medo de dirigir, mas você não quer. Você prefere pagar treinos para habilitados. Por quê? Porque tem alguém no carona, você não se sente sozinha. Só que treino para habilitado não é para quem tem medo, é para quem quer praticar. Mas como é que você vai praticar se o medo não deixa? O método Mulher no Volante é assim como eu estou aqui, te mostro e você faz. Mas a menina que foi super protegida, ela acha que nunca vai dar conta de fazer. Ah, não, eu preciso que você esteja aqui comigo presencialmente. Gente, para você vencer o medo de dirigir, você não precisa da minha presença física. Eu não ensino a dirigir, eu te ensino a vencer o medo de dirigir. Isso tudo é porque sua crença limitante faz você achar que você tem que ter alguém do teu lado. Aí olha a incoerência, olha a contradição. Você quer dirigir para ser independente, mas você, para vencer o medo de dirigir, você quer ter um marido do lado, você quer um instrutor do lado. Como é que você vai ser independente se você insiste em botar alguém do lado? É você e Deus, minha amiga. Busca o conhecimento certo e vai. Mas muitas mulheres que tiveram essa infância super protegida são dependentes emocionais e insistem em ter alguém do lado. Uma outra causa para o medo de dirigir são traumas. Você pode ter passado por algum trauma, direto ou indireto. Na maior parte deles é na infância ou na adolescência, que
traumatizaram você. Esses traumas podem ser desde acidentes que você tenha passado ou acidentes que você ficou sabendo que alguém passou. Pode ser acidente que você presenciou, ou pode não ser acidente, pode ser alguma experiência negativa ligada ao trânsito que te traumatizou. Por exemplo, você foi tentar pegar no carro e aí você arranhou o carro. Aí agora você tem medo, porque você ficou traumatizada. Eu lembro que quando eu era nova, um conhecido meu estava dirigindo, pilotando a moto, aí parou a moto, foi me mostrar em frente ao portão de casa e pediu para eu segurar na moto. Eu segurei. E aí ele foi fazer alguma coisa, só que eu não sabia que o acelerador da moto era ali na mão. Só sabia de carro, que era no pé. Eu apertei, a moto saiu andando, eu junto e ralei o joelho, enfim, foi horrível. E durante muito tempo eu tive pavor de segurar em moto, até eu entender como fazer isso, desbloquear esse medo. Então, muitas mulheres passam por traumas. E o que acontece quando você passa por um trauma ligado ao volante, ao trânsito? Seja diretamente ou indiretamente. Você cria um filme na tua cabeça e todas as vezes que você pensa em dirigir, você vai, inconscientemente, seu cérebro resgata esse filme e ele vai achar que aquilo vai acontecer de novo. E o seu cérebro não vai distinguir se aquilo foi no passado, se aquilo é no futuro, se aquilo é real ou imaginário. Simplesmente ele está programado para acreditar que aquilo vai se repetir todas as vezes que você for dirigir. Por isso que é preciso usar as técnicas para superar esse trauma e desbloquear esse medo. Se você ficar enfrentando a marra, você pode educar seu cérebro para acreditar cada vez mais que dirigir é um sofrimento para você. Então, essa questão do trauma também é muito constante. Pode ser também que o seu trauma não seja nem ligado ao volante. Pode ser que o seu trauma seja um trauma ligado assim, você foi criticada quando era criança. Você não quer dirigir porque você tem trauma de ser criticada. Você foi apresentar um trabalho na escola. Aí você foi mal, seu professor te envergonhou, seus colegas riram de você. Você traumatizou. Então você tem medo de dirigir porque você acha que você pode ser julgado e passar vergonha. Existem muitos tipos de traumas e muitas mulheres acabam traumatizando por medo de serem julgadas, de passarem vergonha, de sofrer. Você está se identificando com isso? Uma outra causa também é uma causa de mulheres que já estão com um quadro de ansiedade. Esse é seu caso? Você se acha ansiosa? Só que existe uma diferença. Existe uma diferença entre você ficar ansiosa esporadicamente e você desenvolver ansiedade para dirigir. Quando essa ansiedade passa a ser constante, ela virou a maxofobia, que é a fobia de dirigir. Uma coisa é uma ansiedade de vez em quando, esporadicamente, mas não te impediu, não te atrapalhou. Mas aquela que te dá um branco, que te faz travar, aquela que te bloqueia, aquela que faz você perder oportunidades, mesmo tendo carro na garagem e sem NH na mão, aquela que faz com que você fique nervosa, esqueça tudo, trema todo e passe mal, aí virou a maxofobia, que é o medo de dirigir. Então, cuidado se você costuma ficar muito ansiosa, que isso com o tempo pode também bloquear e virar a maxofobia. Uma outra causa para o medo de dirigir, para a maxofobia, é quando são pessoas que são perfeccionistas demais. As perfeccionistas demais ficam esperando sempre o momento certo e perfeito para fazer as coisas. Elas não se permitem errar, elas não se permitem falhar. Elas são seus maiores carrascos. Elas esperam sempre o momento certo. Então, quer saber se você é muito perfeccionista? Você fala assim, não, ainda não tenho certeza, não está na hora. Eu quero aprender a dirigir, mas ainda não estou com motivação. Aí você costuma dar desculpas. Ainda não estou motivada, ainda não criei coragem, ainda vou deixar para depois. Aí você acaba desenvolvendo outra coisa, que é a procrastinação, que é empurrar sempre com a barriga e deixar para depois. Perfeccionismo é diferente de se aperfeiçoar. O perfeccionismo é o disfarce da insegurança. Quando você é muito insegura, você diz que é perfeccionista. Na verdade, perfeccionista, ela sempre espera o momento perfeito. Nesse mundão de meu Deus não existe perfeição. As perfeccionistas, elas estão, na verdade, disfarçando a insegurança delas e o medo de errar. Elas têm medo de falhar. Buscar a perfeição é aprender com os erros, é dar cara a tapa, é ir lá tentar aprender. Eu vejo muitas perfeccionistas falando assim, Valéria, fico louca para fazer o método Mulher no Volante. Eu vejo os depoimentos das suas alunas, mas eu acho que comigo pode não funcionar. E eu nem sei o que vai ser de mim se não funcionar, de perder minha última esperança. Elas são tão perfeccionistas que elas viram São Tomé, eu quero ver para crer. Mas você sabe que isso, se você não fizer, você não tem como desbloquear.
Não tem como. O método Mulher no Volante é baseado na neurociência, na ciência do cérebro. Ele já tem milhares e milhares de testemunhos no mundo todo. São técnicas, é um passo a passo para ir direto na tua mente, para você em 21 dias vencer o medo de dirigir ou passar direto na prova. Ah, mas eu sinto que comigo... Aí arruma um monte de desculpa. E aí com isso fica no círculo vicioso do medo. Esse é o seu caso? Gente, eu estou trazendo aqui várias características da fobia de dirigir. Várias. Eu lembro de um caso de uma aluna minha chamada Betânia. A Betânia, quando me procurou, tocou meu coração e me marcou demais. Ela é uma advogada brilhante, bem sucedida, e ela disse: Valéria, eu já tentei passar na prova 13 vezes, eu fui reprovada 13 vezes. O que eu já gastei de dinheiro, o que eu já gastei de tempo com aula extra, e o que eu tô perdendo a minha esperança, isso tá mexendo com a minha autoestima. Faltava uma semana para a prova dela. Ela falou: dá tempo? Eu falei: com uma semana dá tempo. Ela veio para o método, ela fez o passo a passo, passou. E eu tenho depoimentos lindos dela lá na área dos testemunhos. Porque ela entendeu que o problema dela não era aula extra. Ela entendeu que ela tinha um bloqueio, um bloqueio emocional, ela não conseguia controlar o nervosismo dela, dava um branco, ela ia bem nos treinos, mas na hora da prova ela errava por bobagem, ela ficava nervosa, e isso ninguém ensina como controlar. Foi onde ela veio fazer o método, e lá tinha o passo a passo direitinho para quem já tinha a prova marcada, fazer de forma intensiva para poder conseguir, e ela conseguiu, e ela já estava sem autoestima, sem esperança. Então, assim, se você está aqui, já tem prova marcada, lá no método tem direitinho qual o passo a passo tem que fazer para quem tem prova marcada. Se você ainda nem entrou na autoescola, melhor ainda, vem, quando você terminar o módulo 3, você entra na autoescola para você aprender direitinho. Se você está com dificuldade nas aulas, se você já foi reprovada, se você já é habilitada, lá no método tem tudo que você precisa fazer, seja qual for a sua situação. E você pode fazer de qualquer parte do mundo, porque eu não te ensino a dirigir, eu te ensino a superar o medo, a ansiedade, para que você possa ter a tranquilidade para dirigir. Bom, Valéria, entendi tudo que você falou, eu entendi, mas então, e agora? O que eu faço para vencer esse medo de dirigir? O que eu faço para vencer a maxofobia? Eu agora entendi que aulas práticas, aulas pré-habilitadas não são para vencer a maxofobia. Eu agora entendi que trocar de carro, comprar carro automático não são para vencer a maxofobia. Eu agora entendi que quanto mais eu enfrento medo na marra, mais medo eu fico. Agora eu entendi, agora faz sentido pra mim. Por que toda vez que eu tento sozinha, eu fico mais nervosa ainda? Agora eu entendi por que eu fico dependendo do meu marido. Agora eu entendi por que eu não passo na prova. Esse é seu caso? Você entendeu? Ok. O que eu fiz, gente? Eu desenvolvi o método Mulher no Volante. É um passo a passo, com técnicas para você desbloquear o medo de forma rápida. Se você já é habilitada, nos 3 primeiros módulos, você vai aprender como reprogramar tua mente para tirar a maxofobia. E no módulo 4, você vai fazer o plano de treinos usando as técnicas que você vai aprender para você dirigir em 21 dias. Então, esse plano de treinos não é simplesmente você ir para o trânsito na hora que você tem mais medo. Não, fica tranquila. Porque tem gente que fala assim: Valéria, só em pensar em pegar no volante eu já fico apavorada. Calma, minhas alunas só pegam no carro, quem é habilitada, no módulo 4. Depois que elas já aprendem as técnicas para se ficarem nervosas, para se ficarem com sintomas físicos, para se derem um branco, para se ficarem com pensamentos sabotadores. Aí sim, elas vão fazer o plano de treino de uma forma inofensiva e adaptado para a realidade de cada uma. Ela vai fazer o plano, desenvolver, está orientado para fazer de forma personalizada. E quem não é habilitada, pula o módulo 4 e vai para o 5. No módulo 5 é o plano CNH. É como que você se prepara da forma certa, usando as técnicas, para você controlar a ansiedade, o nervosismo e passar na prova. E se você ainda não está na autoescola, como que você vai fazer para se preparar da forma certa? Então, ali não tem como não funcionar. Só tem 2 hipóteses para quem faz o método Mulher no Volante. Uma é você seguir todas as orientações e conseguir ou passar na prova direto ou dirigir. Se você fizer dentro do prazo que eu indiquei, você vai dirigir em 21 dias. Mas se você quiser adaptar para a sua realidade, fica despreocupada, porque o acesso ao método é por 3 anos. Então, a primeira hipótese é você seguir as orientações e dirigir ou passar na prova. Porque não tem invenção, não tem achismo, não tem como não funcionar. É a ciência do cérebro, é a forma como o seu cérebro funciona. E a segunda hipótese é você não seguir as orientações, você adaptar para o seu jeito, você fazer de qualquer maneira, e aí não vai dar certo. Tem gente que pensa: só em assistir às aulas resolve? Não, você tem que fazer o que está dito ali. Valéria, só
Se eu pular algumas, fizer só... Não, você tem que seguir o passo a passo. Eu me responsabilizo pelo que está ali. Pelo que não está ali, eu não tenho como me responsabilizar. O que está ali, eu testei. Eu desenvolvi o método, testei muito antes de disponibilizar. E não é à toa que hoje tem alunas no mundo todo que desbloquearam o medo, superaram. E estão dirigindo e conquistaram sua independência. E eu digo com toda certeza, gente, dirigir é libertador. Superar o medo de dirigir não é só sobre pegar no carro e ter conforto e comodidade. É sobre resgatar sua autoestima, é sobre conquistar sua independência, é sobre amor. Você dá amor para os seus filhos, dá a oportunidade deles se desenvolverem, poder dar qualidade e conforto para os seus pais, socorrer pessoas que passam mal. É sobre você visitar lugares novos, conhecer pessoas novas, é você melhorar sua autoestima. Se você quer isso... Olha aqui a Edna Guerra. Verdade, meninas, consegui vencer o medo com o método. Obrigada por ter vindo aqui dividir seu testemunho com a gente, Edna. Você já era habilitada e tinha medo há quanto tempo, minha linda? Conta aqui pra mim. Gente, eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei qual a situação em que você se encontra. Aliás, conta pra mim. Qual é a sua situação? Seja qual for, o método é pra você. O método, ele tá sob medida para quem tem medo, para quem tem insegurança, para quem tem ansiedade, para quem sofre de amaxofobia, para quem não consegue passar na prova. Ah, Valéria, eu não sei se funciona para mim. É para você. Ah, Valéria, será que um método pela internet vai me fazer vencer o medo de dirigir, que é prático? Calma, eu não ensino a dirigir. Você quer aprender a dirigir? Você quer técnica para dirigir? Vá para a autoescola. Eu te ensino a vencer o medo de dirigir. E para isso você não precisa estar comigo. Para isso você faz de qualquer parte do mundo. Basta ter seu celularzinho, computador e internet. Não é, Edna? Então você não precisa estar cara a cara para vencer o medo de dirigir. Se você não está na autoescola ainda e quer aprender, mas fica insegura, o que eu te recomendo? Vem primeiro para o método. Quando você terminar o módulo 3, aí você se matricula na autoescola, para garantir que você vai ter a tranquilidade de aprender tudo e depois passar na prova direitinho, tá? Olha só o que está perguntando aqui a Floquinho da Cunha. Depois que faz, já dá para dirigir sozinha? Não é assim que funciona, Floquinho, é assim. Você faz os 3 primeiros módulos, que são as técnicas para desbloquear. O módulo 4 é o plano de treinos. Aí você vai fazer o que no plano de treinos? Você vai ficar treinando da forma inofensiva, usando as técnicas, até dirigir. Em média, minhas alunas fazem isso com 21 dias. Com 21 dias. Então, você vai seguir o plano usando as técnicas, é para você dirigir. Então, tem gente que consegue com menos. Tem gente que consegue com menos tempo. Mas tem gente que leva um pouco mais tempo. E tá tudo bem. Tá tudo bem, você faz no seu tempo, você tem 3 anos de acesso, ninguém vai te pressionar. Eu até recomendo que você nem fale pra ninguém, pra você não ficar se sentindo bloqueada, tá? Então, minhas amigas, o que eu vou combinar com vocês agora? Tem um link em que você pode clicar e ter informações completas sobre como desbloquear esse medo, ou melhor, sobre como ter acesso ao método para desbloquear o medo. Sobre como você pode ter acesso ao método Mulher no Volante. Gente, o método Mulher no Volante está com valor ainda do ano passado. O método Mulher no Volante está com 20% de desconto. O método Mulher no Volante é de um jeito que qualquer pessoa pode fazer. Tem gente com mais de 70 anos, tem gente recém-habilitada, tem gente com 18 anos. É para qualquer situação. Você vai ver como vai melhorar a tua vida em outras áreas também, porque vai controlar a sua ansiedade. É para você dirigir em 21 dias ou passar direto na prova, ou para você fazer no tempo que você quiser, se você não tiver disponibilidade de seguir no tempo que está ali. Você tem que seguir o que está ali. Aí é para você dirigir. Quer mais informações? É só você clicar no link que está na minha bio, ou você me manda uma mensagem dizendo eu quero, que eu envio para você sem compromisso. Aí você decide, hoje é o dia que eu vou desbloquear meu medo, que eu vou dar o passo definitivo. A resposta que eu tanto buscava para o medo de dirigir, para superar o medo de dirigir, chegou nesse vídeo. Se você não sabia por que você tinha medo, agora você entendeu. Se você não sabia por que você já tinha feito de tudo e não resolvia, agora você já entendeu. Se você não sabia por que sua autoestima estava lá embaixo, por que você estava sem coragem e motivação, agora você já entendeu. Mas agora depende de você. Basta você tomar a decisão de conhecer as técnicas e colocar em prática. Hoje eu contei uma história nos meus stories no Instagram, não sei se você viu,
Se não viu, recomendo que veja, em que eu conto, em que quando eu era criança, eu tinha medo de andar sozinha. Quando eu era criança, eu não andava nem na esquina sozinha de casa, eu tinha medo de andar sozinha. E aí, quando eu fui crescendo, meu sonho era conhecer o mundo. Teve uma época da minha vida em que eu achei que eu não fosse conseguir. Eu via meus primos, meus amigos viajando para outros lugares e eu achava que eu não fosse conseguir. Até que um dia eu entendi que eu tinha um bloqueio e eu fui buscar conhecimento para desbloquear isso. E eu fui buscar conhecimento da forma certa. E, gente, primeira viagem que eu fiz com meus filhos foi para Argentina, Buenos Aires, depois para o Chile, para Santiago do Chile, depois eu fui sozinha para Paris, depois eu fui para Londres, e hoje, depois eu me mudei para a Bélgica, para Bruxelas, na Bélgica. Depois eu fui morar em Lisboa, em Portugal. E por onde eu fui, eu dirigi. Em 3 anos, mais ou menos, eu dirigi por mais de 150 cidades europeias, junto com meu marido, a gente revezando no volante. Em pensar que aquela menininha de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, que enfrentava ônibus lotado para chegar na faculdade, hoje dirige para qualquer lugar do mundo. Por quê? 2 coisas que meu pai me ensinou. Buscar conhecimento é o conhecimento que transforma e te livra dos bloqueios e te faz ver o caminho certo. E botar em prática. Conhecimento e prática. O conhecimento e a prática são o pai e a mãe da excelência. Quer ficar um excelente motorista? Busque conhecimento sobre a forma de superar o medo e controlar o emocional. E coloque em prática essas técnicas. E você vai ver como você vai ficar uma excelente motorista. Se eu acho que com mais de 50, eu tenho alunas com mais de 70 que já estão dirigindo. A idade não é bloqueio para dirigir, mas a falta de atitude é. Busque, entre em ação. Agora, me manda uma mensagem lá no direct dizendo eu quero. Não pode ser aqui pela live, que por aqui eu não tenho como enviar. Que eu envio para você automaticamente um link com as informações sobre as técnicas do método, como você ter acesso, para que você possa, ainda em janeiro, mudar a sua vida. Porque eu quero que em fevereiro você venha aqui dar seu depoimento. Quem aqui combina comigo uma coisa? Quem aqui entra num pacto comigo? Se eu vencer o medo de dirigir, isso para quem já é habilitada, tá? Quem não é habilitada, a gente tem que respeitar os processos. Se você vencer o medo de dirigir, ou se você passar na sua próxima prova fazendo o método Mulher no Volante, eu quero que até fevereiro você venha aqui dar seu depoimento, porque eu quero que você venha inspirar muita gente. Quem aqui se compromete comigo vir dar o depoimento para ser inspiração para muitas outras mulheres que também não acreditam que conseguem, mas que você vai conseguir através da sua decisão, do conhecimento que você vai adquirir e da prática que você vai ter das técnicas. Posso contar com o seu depoimento? Então, gente, eu vou lá para o direct agora. Escreve lá por mensagem, eu quero que eu envie as informações sobre o método para você e já você vai ser a próxima mulher no volante. E segura que nada mais vai impedir você de ir visitar os lugares que você quiser conhecer lugares novos, visitar as pessoas que você ama, ir para a igreja dirigindo, ir para a academia, fazer suas compras sozinha, levar seus filhos para passear, ou então seus netos, poder visitar lugares novos, poder melhorar profissionalmente, poder visitar as pessoas que você ama na hora que você quiser. Ninguém vai te segurar mais. Segura, mulher, se segura. Então eu tô indo lá pro direct. Gente, hoje eu trouxe respostas pro seu medo. Agora você que decide o que vai fazer com essa resposta. Eu falei lá no início da live que a palavra resposta vem do latim e significa restabelecer. As respostas que eu trouxe hoje nesse vídeo foram para restabelecer sua esperança, foram para restabelecer o seu caminho de conquista da superação do medo. Mas você segue o caminho ou não segue? A resposta eu trouxe aqui. E o restante está lá no método Mulher no Volante, que eu estou indo lá pro direct para te dar as informações. E se você entrar ainda hoje, eu te espero lá do outro lado, porque assim que você se inscreve, você já tem acesso a tudo na hora. Por 3 anos, você já acessa tudo. Beijo, fiquem com Deus. Nada como uma decisão cujo dia chegou. E eu não acredito em coincidências, eu acredito em elegâncias de Deus. E foi uma grande elegância você assistir esse vídeo agora. Concorda comigo? Uma grande elegância. E você vai ser elegante com você mesma? Vai ser elegante com você mesma? Você não tem mais desculpa para dizer como não sabe como superar. Agora você descobriu. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, Edna. Parabéns, Edna. Muito orgulho de você e obrigada por ter vindo dar seu tempo de testemunho.